Mas vamos falar de ontem primeiro? Daqui a pouco a gente fala do jogo do Vasco com o Cruzeiro. No domingo faremos aqui o Super Trunfo e você esteve lá ontem comentando maravilhosamente bem. E o que viste? Um sustinho? Você ficou assustado em determinados momentos, porque eu estava trabalhando lá e você, gente, eu não estou entendendo o Cruzeiro. Gente, o Cruzeiro está dando espaços, e dava espaços para o Cuiabá. E eu vou te confessar também, eu fiz o jogo de Atlético e Cuiabá, 3x0 pro Galo. Perfeitamente. O Cuiabá melhorou. Melhorou. Tô comparando os dois jogos, tá, gente? Não tô falando de campanha, não, porque a campanha dele é horrorosa. Eu estou comparando só os dois jogos. Cruzeiro e Cuiabá. Atlético e Cuiabá. O que o Cuiabá ofereceu de perigo ou de situações ao Atlético foi zero ou nada comparado ao de ontem, que eu vi algo de evolução. Comparado, foi zero comparado a qualquer coisa, né? O Cuiabá não deu um chute no gol do Atlético. Foi horroroso. Por isso. Não, e ontem eu via jogadas, trabalhadas. O Petit tá com tempo de trabalhar. A gente falar que o Petit é um baita treinador e tal, não, a gente não vai falar isso. Mas o trabalho dele já começa a ficar bem visível no Cuiabá. Mas CJ, como nós não temos muita coisa a ver com isso com relação ao Cuiabá, vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro ontem, com uma escalação muito óbvia, né? Sem a presença do Marlon, o Kaique entrou pelo lado esquerdo. O Rafa Silva, ele é o titular da posição hoje no ataque, não havia dúvida nenhuma. Mas o Cruzeiro ontem teve mais dificuldades em construção ofensiva do que eu esperava, né? Não só pelo fato de ser o Cuiabá, tá? O Cuiabá é um time que variou muito bem a marcação. Quando pressionou alto, teve sucesso, mas quando induziu o Cruzeiro para o seu campo de defesa, teve espaço nas costas, principalmente dos dois volantes do Cruzeiro, tanto o Romero quanto o Lucas Silva. E o Cruzeiro teve dificuldades, mas também teve boas construções, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, viradas de bola do Barreal, encontrando o William muito solto pelo lado direito. O William, inclusive, dando oportunidades para os seus companheiros em marcar, e acabou que o Cruzeiro desperdiçou a maioria delas. Inclusive, aquele gol que o Barreal errou, inacreditável, né? Pô, mérito do Walter. O Walter defendeu. Mas aquela bola é baixa, né? Aquela bola você tem que vir mandar baixa, cara. Mandar alta você facilita muito a vida do goleiro, mas o Cruzeiro teve essa situação de jogo em que tinha espaço para jogar em alguns momentos. Quando encontrava espaço, chegava com muito perigo ao gol do Walter, mas também cedeu alguns espaços para a equipe do Cuiabá. Espaços, na minha opinião, desnecessários. CJ, mas aí chega... O homem, a lenda, a diferença. Não tem jeito, né? Ele faz o gol ali aos 45 no cruzamento da direita do William. Sabe por que eu acho que o Matheus Pereira faz esse gol? Porque ele perdeu a paciência. Ele foi pro meio da área. Não, é verdade. Cansou é verdade. de esperar. Porque o que aconteceu com o Cruzeiro em alguns momentos, Tortô? O Matheus Pereira... Vinha do lado do zagueiro pegar a bola, velho. Não era? Ele praticamente fazia a saída de bola do Cruzeiro em alguns momentos. Ele falava com o Romero e com o Lucas Silva e falava assim, eu vou lá, gente, mas a última vez que... Isso acontece em alguns jogos e pra mim é o termômetro de como o Cruzeiro tá jogando. Que? O Matheus Pereira buscar a bola no pé do zagueiro. Mas isso você acha que é... É um termômetro. Claramente a bola não tá chegando pra ele, aí ele começa a vir buscar aqui atrás. Não agride, então ele você tá pode perceber, isso muitos jogos. você pode perceber que normalmente são jogos que o Cruzeiro não joga bem, que ele faz isso. Pra mim hoje é um termômetro claríssimo do Cruzeiro. O Matheus Pereira, ele sente essa responsabilidade, de certa forma, porque ele tecnicamente é o melhor jogador do time, e ele sabe disso e todo mundo sabe disso. E aí ele percebe que a bola não tá chegando nele, que o negócio não tá andando, ele começa a ir dando passo pra trás, aí de repente ele vem na linha dos volantes, aí de repente ele vem na linha dos zagueiros, aí daqui a pouco ele tá lá com o Anderson trocando passe. Mas pra mim um sinal, hoje em dia, muito claro pra você perceber quando a coisa não tá funcionando, quando a coisa não tá andando no time do Cruzeiro. E tem um posicionamento do Matheus Pereira. E tem um detalhe que é importante, né? Que como a bola não chegava nele, ele vinha buscar, mas em alguns momentos ele, entre aspas, saía do jogo, ele ficava um pouco mais aberto pelo lado direito, mas um pouco mais afastado, e o Cruzeiro rodava a bola. Meio campo era Romero, Lucas Silva. Aí você sabe o que acontece com o Lucas Silva, né? Volta a bola ou pro Anderson ou pro Zé Ivaldo. Aí ficava nesse ciclo. O Cruzeiro, ele de fato, ele só consegue construir quando o Matheus Pereira tá no jogo, né? E naquele momento da partida, no primeiro tempo, CJ, o Cruzeiro tinha muita dificuldade. O Cruzeiro, ele tava caminhando para um 0x0 no primeiro tempo, que seria muito perigoso. E digo mais, não tomou um gol
Porque ou os jogadores do Cuiabá chutavam pra cima ou tomavam uma decisão porque por diversas vezes ficavam no mano. Sem dúvida. Com espaços. O Cuiabá chegou a perder gols. Você citou ontem muito bem na transmissão, né? Em vários momentos do jogo, os atacantes do Cuiabá ficaram no mano a mano com os dois zagueiros do Cruzeiro. E isso não pode acontecer. É óbvio que é futebol, em alguns momentos é aceitável até que isso aconteça, mas CJ, era constantemente. Parecia que o Cruzeiro não tinha um meio-campo para fazer uma marcação adequada nesse sistema de ataque do time do Cuiabá. E aí, cara, teve um momento do jogo que o Cruzeiro teve uma bola saída errada do Gabriel Veron, que, cara, a dificuldade do Cruzeiro para cortar aquela bola, CJ, ela ficou ali pelo menos 1 minuto pipocando, pá, na frente da área, dentro da área, e o Cruzeiro com dificuldade de cortar. Né? Então, assim, eu já tenho falado isso aqui há algum tempo. Eu acredito que o Cruzeiro tem alguns problemas sérios defensivos, mas é aquilo, né? Ano passado, o Cruzeiro, principalmente no primeiro semestre, não tinha um homem para decidir. Hoje tem e ele resolveu o jogo. O mérito da vitória é praticamente todo do Matheus Pereira, que é um cracaço de bola. E eu vou te dar moral, viu, João Marcelo? Você é bom de bola, viu? Bom, Como viu? eu tava ali jogando atrás do gol do goleiro Anderson. Você tava jogando, não. Toda hora você tá falando que você tá jogando. Jogando pra cima. Orientando. Mas jogando Você tá confundindo. Mas o CJ, ele orientou o Vidalba em vários momentos da partida, porque eu vi, tá? Sério? Vidalba é mais perdido que azeitona em boca de banguela. Pô, CJ, então. Vidalba chegou pro João Marcelo várias vezes. E aí, é assim que você quer? O João Marcelo orientou. Zeivaldo pagou um pau pra ele lá, riu do Zeivaldo. É legal ficar atrás ali que você vê muitas movimentações resenha, e vê a resenha que acontece dentro de campo. Acabando o primeiro tempo, o Zeivaldo vai tirar uma bola na lateral lá. Foi logo antes do apito do Marcelo Henrique, o árbitro. Foi mesmo. O Zé Ivaldo tira a bola e dá umas piruetas, um salto. Uns kicks. Cara, o João Marcelo, cara, ele começou a rachar de rir, e aí ele viu que a imprensa estava vindo, ele, não posso rir e tal. Mas aí eu fui fazer essa pergunta pra ele, falei, cara, como é que vocês conseguem? Ele falou, cara, eu não consegui segurar não, o Zé Ivaldo é muito doido. E aí, essa doideira dele, às vezes, dá uns apagões, aqui, pênalti meio juvenil, hein? Ainda bem Pênalti que o juvenil. Davidson não tava em campo. Mas assim, Juntos os dois. Os dois, isso é maravilhoso. muito em função daquilo que a gente falou, né? Uma jogada individual ali pelo lado esquerdo. Cleison bem. O Cleison dá uma finta curtinha. E o Zé Ivaldo, chuta o cara. Ô, Grice, fale-me sobre o jogo e também o Veron foi citado aqui. Eu sei que você e o Mirandinha elogiaram o Veron contra o São Paulo. Achou que falou sobre um bom primeiro tempo. Ontem eu já não acho como que foi tão bom contra o São Paulo, mas quero saber a sua opinião. Não, foi ruim, né? Na verdade, em geral, o Cruzeiro a gente salva ali algumas peças que fizeram um bom jogo, mas em geral o Cruzeiro fez um jogo muito ruim, né, CJ? E é curioso porque assim, eu até postei isso ontem no meu Twitter. O Cruzeiro é um time que, por ter poucos jogadores que decidem como o Matheus Pereira, né? Na verdade, como o Matheus Pereira não tem nenhum. Mas por ter dificuldade mesmo de definir os jogos, de transformar o volume, a qualidade dele em gols, muitas vezes, no ano passado e nesse ano, o Cruzeiro joga bem e não ganha. O São Paulo é um exemplo disso. O Cruzeiro jogou muito bem contra o São Paulo, teve volume ali para fazer 2, 3 gols no primeiro tempo, não fez nenhum, perdeu o jogo de 2-0. O Cruzeiro é um time que é comum para ele jogar muito bem e não ganhar os jogos, não ganhar os pontos. Dito isso, torna-se ainda mais importante para o Cruzeiro ganhar alguns jogos onde ele não joga bem. Ganhar competindo e lutando e dando um pouco de sorte e tudo mais, como deu ontem. Acho que o Cruzeiro fez uma partida ruim, em geral. Acho que nem tanto pela dificuldade com a bola, que o Cabide citou, de dificuldade de criar, mas isso é algo meio normal no time do Cruzeiro, quando enfrenta um adversário mais disposto a se fechar e esperar. Ele tem dificuldade mesmo para produzir chance, para criar chance real de gol. Mas ontem, principalmente na hora de defender, tanto na hora de pressionar um pouco mais alto, quanto na hora de correr para trás, né? O Cruzeiro teve muita dificuldade nas transições defensivas ontem ao longo do jogo, uma pressão meio desordenada ali, né? De definir a hora de sair para pressionar e a hora de baixar um pouco o bloco. E por muitas vezes, de fato, mesmo quando estava vencendo o jogo, tanto por 1-0 quanto por 2-1, cedendo muito contra-ataque para o Cuiabá em 3-3, às vezes até em inferioridade numérica, teve alguns. Teve um que foi 5-3. Então, assim, acho que ontem teve muita dificuldade nessa transição defensiva. O meio-campo do Cruzeiro, em geral, tirando o Matheus Pereira, que decidiu o jogo, mas os dois volantes ontem foram muito mal, tanto o Lucas Silva quanto o Lucas Romero, com muita dificuldade para pressionar, para conseguir tomar as bolas.
Então, assim, acho que teve alguns problemas dentro do jogo. O Cruzeiro tem alguns méritos do Cuiabá também, que fez um jogo muito corajoso. No segundo tempo saiu para jogar, foi aí no final do jogo, foi empilhando atacante, foi empurrando o Cruzeiro para trás, enfim. Mas não foi uma atuação boa do Cruzeiro, não. E, de fato, ontem não foi uma atuação boa do Gabriel Veron. Agora, pegam muito no pé dele também, né? Segundo jogo seguido no Mineirão, que ele sai vaiado, parece que é só ele que tá jogando mal, né, CJ? Só ele que jogou mal. Mas eu acho que a expectativa do torcedor é grande em cima dele, tudo bem, mas aí vamos escolher um e vai ser sempre ele. Ontem, por exemplo, o Barreal não jogou um bom jogo, na minha opinião. Acho que ficou sozinho. Lucas Silva fez um jogo muito ruim ontem, bem pior do que o Gabriel Veron, ontem não saiu né? vaiado. Mas eu O Romero fez um jogo muito ruim ontem, pior do que o do Gabriel Veron pra mim, e não saiu vaiado. Então, assim, eu entendo também, o torcedor tá lá pagando ingresso, ele tem direito de vaiar quem ele quiser. Mas eu acho que tá rolando uma perseguição com o Gabriel Veron bem infundada, na minha opinião. Ontem, de fato, ele não foi bem. Os 2 últimos jogos, pra mim, ele tinha jogado bem. Ele jogou bem pra mim contra o Alianza. Não, mas ontem ele foi mal, cara. E saiu vaiado nesse jogo contra o Alianza, pra mim, injustamente. E contra o São Paulo, ele fez um baita jogo. Vamos ver, então. Enfim, Desculpa te interromper. acho que o torcedor do Cruzeiro escolheu um aí.